Senhor, meu Deus, meu Pai, até aqui o Senhor tem feito grandes coisas, meu Deus, mas aprove o Senhor me dar a oportunidade, o privilégio, meu Deus, de anunciar a Tua palavra, de falar sobre a Tua palavra. Deus, que eu venha me diminuir, Senhor, que o Senhor cresça, que eu não fale nada de mim mesmo, mas que seja o Teu Espírito Santo me conduzindo, me direcionando, Senhor, para trazer ao coração da Tua igreja aquilo que eles de fato precisam, necessitam ouvir nessa noite. Muito obrigado, Jesus, por dentre muitos escolher justamente a mim, para ser aquele que vai trazer a Tua palavra nesse lugar, nessa noite. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, eu te agradeço. Amém. Graças a Deus. Pode aplaudir ao Senhor e se assente em nome de Jesus. Amém. Eu preciso do meu celular, porque possa ser que eu esqueça do horário aqui e tudo mais. Bom, já faz um tempo já que eu fui colocado na escala para pregar. E até então eu estava, me programando para falar uma outra mensagem. Mas aí aconteceu que o irmão Wesley, que seria o pregador de hoje, me informou que não poderia, pediu para que nós viéssemos fazer uma troca, né? E aí amém, comecei então a me preparar com uma outra mensagem, mas aí eu me lembrei que o tema está sendo falar sobre mulheres da Bíblia, né? E aí o Senhor foi trazendo luz ao meu entendimento, e aí eu fui classificando aqui. Eu quero falar breve aqui sobre algumas mulheres, algumas personagens que estão escritas na palavra do Senhor. Mas antes que eu venha abrir a Bíblia, quero fazer aqui um breve comentário sobre vocês, mulheres. Apesar de hoje não ser 8 de março, o Dia Internacional das Mulheres, mas haja vista que todos nós devemos muita coisa a essas mulheres, porque se não fossem as mulheres, nem aqui nós estaríamos. Como é que eu ia nascer se minha mãe não tivesse me colocado no mundo? Como é que você estaria aqui se sua mamãe não tivesse te gerado? Não é verdade? E eu fiz alguns levantamentos sobre mulheres. E olha só que interessante. Aproximadamente 96% das mulheres ocupam a posição de professora nas escolas. Apesar de ter homens, mas a grande maioria, quase que as escolas é só mulher que dá aula. Então, se nós sabemos falar alguma coisa, se nós temos educação, nós também devemos a vocês, mulheres. Que grande parte de vocês é que está lá na escola, nos ensinando, nos instruindo. Eu, na época de escola, eu era meio atrapalhado, sabe aquele menino meio peralta, bagunceiro, né? E esses dias eu encontrei com uma professora que me deu aula quando eu tinha meus 15 anos de idade. Ela me viu dirigindo a van escolar lá, olhou para mim: menino, você é vivo ainda? Eu falei: sim, olha eu aqui, professor. Quer dizer, eu imagino que ela não pensava de mim na sala de aula, né? Mas enfim, vocês mulheres ocupam aí aproximadamente 96% aí dessa posição de professoras. Também na área da saúde, grande parte são as mulheres, né? Tenho certeza que se eu perguntar para os irmãos aqui, quando você vai tomar injeção, o que é que você prefere? Que um homem dê a injeção em você ou uma mulher? Todo mundo vai falar que é uma mulher, porque acredita-se que a mulher tem a mão mais leve. Eu, particularmente, fujo de agulha, mas prefiro que é uma mulher, né? Enfim. E vocês, mulheres, são muito importantes para nós, muito, muito mesmo. Vou tentar falar aqui sobre 5 mulheres que estão na Bíblia, a começar lá em Gênesis. Pus alguns títulos aqui, irmãos. Vamos lá, vamos ver se vocês sabem quem é essa mulher. Desobediente, influenciada e influenciadora. Quem sabe quem é essa mulher? Vamos ler Gênesis capítulo 2. Amém? Versículo 18. Glória a Deus. Estou meio atrapalhado aqui com meus negócios, mas vai dar certo. Eu vou ler aqui para nós ganharmos tempo, irmãos. Gênesis capítulo 2, no verso 18, a falar como Deus
formou a mulher. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora. Repita comigo: ajudadora, que lhe seja adequada. E o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, e os trouxe ao homem para ver como lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o nome deles. Assim o homem deu nome a todos o gado, as aves dos céus e a todos os animais do campo, mas não se achava uma ajudadora adequada para o homem. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe havia tomado, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: esta é agora osso do meu osso, osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. E os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Eu vou tentar aqui, eu ia ler um pouco mais, mas senão não vai dar tempo de eu falar de todas as mulheres. Todos nós sabemos a história onde a dona Eva, né? Dona Eva, ela decidiu dar ouvido a quem não podia, e ela acabou que foi influenciada pela serpente, nós sabemos da história. E além de ter sido influenciada por esta serpente a fazer aquilo que não lhe era permitido, essa mesma também, não se contentando em errar sozinha, a palavra do Senhor vai dizer nos versículos mais para frente, do capítulo 3 em diante, que essa também influenciou o seu marido a fazer o que não devia, que era comer daquele fruto que o Senhor havia lhe proibido. Então, com a história de Eva, com esses primeiros versículos que lemos sobre a Eva, nós podemos já tirar uma lição acerca de que vocês, mulheres, foram criadas por Deus para nos auxiliar, para ser as nossas ajudadoras. E existem vários tipos de pessoas, vários tipos de mulheres, vários tipos de homens. Existem mulheres que eu conheço muitas pessoas, mas eu confesso para vocês que eu conheço mais mulheres do que homens, porque trabalhei por muito tempo na lotação, onde eu fazia a linha do Jardim, do São Paulo 2, e lá tem muitas domésticas, né? E o micro-ônibus havia momentos ali que passava de ser um meio de transporte, virava consultório, um púlpito, porque aquelas mulheres viam em mim uma confiança, davam a mim uma determinada credibilidade, onde elas falavam ali sobre as suas vidas, falavam muitas das vezes sobre os seus problemas, se abriam comigo falando diversas coisas. E por esse motivo eu passei a conhecer muitas coisas referente ao que passa-se na cabeça das mulheres. Existem mulheres inteligentes, mulheres sábias, mas existem mulheres também tolas, mulheres que contam sobre a sua vida para qualquer uma pessoa, mulheres que dão ouvido a qualquer uma pessoa, a qualquer pessoa. E eis aí um exemplo que você, mulher, não pode levar para si, contar da sua vida para qualquer uma pessoa, falar da sua vida para qualquer pessoa, porque nós não conhecemos as pessoas, não sabemos o que se passa na mente delas. Salmos capítulo 1 nos instrui a nós, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Eu sempre falava isso na lotação, nas minhas pregações, que às vezes um casal está com um problema, e o marido está passando uma determinada situação com a sua esposa, situação essa de guerra, de briga, de desentendimento. E agora esse marido vai lá e chega no seu amigo do trabalho, que é um amigo legal, é um cara gente boa, firmeza, da hora. Só que esse cara, a vida dele, ele não conduz a vida dele segundo o que diz a palavra do Senhor. Ele só é um cara que vive por viver, vive com as suas teorias, com as suas ideologias,
mas não tem uma vida regada através da palavra do Senhor. E aí você chega nesse cara e vai lá e diz para ele: olha, minha mulher, se acredita, não está fazendo comida, não está lavando as roupas da criança, você acredita que essa mulher só fica no celular, só fica na novela e me deixa de canto? O que esse amigo vai aconselhar a você? Ele vai usar a questão ali da razão e vai dizer: mano, essa mulher está te tirando, irmão, sai fora, vai embora, mete o pé. Porque ele vai te dar um conselho que talvez ele faria, que talvez é uma tradição de todos, que é muito mais fácil desistir, abandonar, do que tentar construir, do que tentar resolver. Agora, se você chega e conta esse mesmo problema para um servo de Deus, para uma mulher de Deus, para um homem de Deus, certamente ele biblicamente vai te instruir, ele vai te direcionar. Então, daqui nós podemos tirar esta lição, de que Eva, ela errou por ter ouvido a quem não devia, e ter sido conduzida através da conversa que ela teve com a serpente, e ainda arrastou o seu pobre marido. E por causa dela e dele, que nós pagamos preço aí até hoje, né? Trabalha, essa coisa toda. Então, que vocês mulheres, possam excluir da vida de vocês esse exemplo de Eva, de dar ouvido a qualquer um. Quantos de nós, às vezes, nós determinamos para as nossas vidas um plano, um projeto, um caminho a seguir. Só que no meio do caminho surge um amigo, uma pessoa, alguém aleatoriamente, e começa a bater um papinho com você. Sabe aquele papinho de facilidades? Aquele papinho: meu amigo, eu tenho um negocinho, um robozinho, um tigrinho aqui para você ganhar um dinheiro. Varão, para de trabalhar. Você tem alguma economia? Vem cá, vou te apresentar um negócio, joga o seu dinheiro aqui que você vai ver, a questão de dia, isso vai render na sua conta, você vai comprar um carro novo. E aí você acaba deixando de lado o seu projeto, o seu plano, e vai lá e faz o que aquela pessoa te induziu, te instruiu, e aí você perde tudo. Né? Eva, ela tinha tudo, ela e Adão, eles tinham tudo, para serem pessoas muito bem-sucedidas, para desfrutar daquele paraíso que Deus fez somente para eles. Mas ela decidiu dar ouvido a quem não devia, e o seu marido, influenciado por ela. Tem muito homem que é influenciado pela mulher, né? Porque vocês mulheres, vocês têm um negócio, uma conversa mole, sabe, um negocinho assim, que vocês acabam que muitas das vezes muda o nosso pensamento, a nossa cabeça, mas que você não venha influenciar, que você não venha manipular o seu esposo, o seu marido, para fazer aquilo que desagrada a Deus, para fazer aquilo que vai colocar a sua vida a perder, mas que você possa ser aquela mulher que vai instruir a sua casa conforme a vontade, o desejo de Deus. Amém? Vamos lá, para a próxima mulher. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Próxima mulher. Nesse contexto, o nome dela já havia sido mudado. Sara, incrédula, desacreditada, desconfiada. Vamos ler? Gênesis capítulo 18. Versículo 9, amém, queridos? Posso ouvir um amém? Vamos lá. E eles lhes perguntaram: onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu: está ali na tenda. E um deles lhe disse: certamente voltarei a ti no ano que vem, e Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já eram idosos. O que eles eram, meus irmãos? Velho, né? Em outras palavras. Idosos de idade avançada. E Sara não tinha mais o ciclo das mulheres. Então Sara riu. O que Sara fez? Riu consigo, dizendo: terei ainda prazer depois de idosa, e sendo o meu Senhor também já velho. Então Sara riu consigo, dizendo: versículo 13. E o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu? E disse: será verdade que eu já idosa darei à luz a um filho? Há alguma coisa difícil para o Senhor? Meu Deus, hein? Se eu fosse você, já tinha dado um glória.
voltarei a ti no tempo determinado, no ano que vem, e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo, não ri. Ao que ele respondeu, não negues, tu ristes. Bom, eu intitulei essa fase aí de Sara como uma mulher incrédula, desacreditada e desconfiada. É bem verdade que realmente, né, Sara já era uma tiazona, uma senhora, uma mulher que talvez, pobrezinha, já não dava nem mais um cheirinho no pobre do Abraão, não é isso? Só que tem uma coisa que, apesar da idade dela ser avançada, apesar de ela já não ter mais o ciclo, né? Mas Deus, ele não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Deus promete algo para nós, ainda que venha demorar muito, mas Ele não vai prometer algo para você, Gabi, e vai te deixar na mão. Jamais nós podemos desacreditar das promessas de Deus. Jamais, pastor, nós devemos desacreditar daquilo que Deus nos falou ainda quando éramos crianças. Porque quem determina o tempo e o momento é Deus. Nós, se pudéssemos acelerar o processo das coisas, trazer as coisas para agora, tipo assim, se eu pudesse, meu casamento já fosse amanhã, oh, aleluia, não é isso? Mas é tudo no tempo certo. Vocês, mulheres que são mães, eu creio que quando vocês ficam gestantes, descobrem que, Gabi, para de rir, descobrem que vão ser mãe, e agora você está de 2 meses, aí você já começa a dizer, olha, estou sentindo aqui, ó, está chutando, eita, nem chutou nada, irmão, como é que vai chutar com 2 meses? Mas por quê? A sua expectativa é tão grande de ver aquela criança vir ao mundo logo, que você já está dizendo que já está chutando, ei menininha da mãe, ei meu garotinho, não é verdade? Ou se não, com 4, 5 meses, a sua vontade era que aquela criança nascesse logo, para que você cessasse o período de dor, porque é complicado carregar uma criança por 9 meses, mas ainda que você queira muito que aquela criança venha logo para o seu colo, chorando, mamãe, aquela coisa toda, mas não vai ser do seu jeito, precisa esperar o tempo determinado. Mas tem muitas coisas que quem determina o tempo é Deus, e nós precisamos respeitar isso. Tá certo, como nós sabemos, Sara era uma mulher idosa, ela tinha tudo para desacreditar, mas você pode desacreditar do homem, que fala e que não cumpre. Você pode desacreditar de um amigo, que fala que vai, mas não vai. Você pode desacreditar do seu patrão, que fala assim, olha, eu vou te promover mês que vem, naquele mês você se doa ao máximo, faz de tudo, e chega lá, cadê a promoção? Mas de Deus nós não devemos desacreditar, porque Ele é aquele que promete, Ele é fiel para cumprir com tudo aquilo que nos promete. Né? Talvez seja muito difícil nós nos colocarmos no lugar de Sara, sabendo que ela tinha uma idade avançada, e poxa pastor, é uma promessa muito difícil de acreditar pela idade e tudo mais, mas talvez existam coisas na sua vida, não que alguém aqui seja idoso que vai ser pai, que vai ser mãe, mas existam coisas que você classifica impossível, bem como esse acontecimento de Sara. Mas nessa noite, essa mensagem falando sobre mulher, sobre mulheres, Deus, o que Ele quer nos ensinar, o que Ele quer nos dizer é o seguinte: nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Para Deus, tudo é possível. Talvez você tenha causas, talvez você tenha coisas que estão longe do seu alcance, mas não de Deus. Porque Deus pode todas as coisas. E grandes coisas o Senhor quer fazer na minha e na tua vida. Mas que nós não venhamos dar uma de Sara, hein? Ficar dando risadinha, tipo uma risada sarcástica. Ah, tá de brincadeira. Como pode eu? Gente, se até a Cláudia Raia um dia desse. Não é verdade? Mas é isso que Deus quer, que nós venhamos aprender. Não venhamos ser incrédulos com aquilo que diz respeito ao que Deus nos diz. Tem algo impossível para você? Para você, porque para Deus não. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. O tempo corre, hein? Vamos falar sobre a terceira mulher. Essa aqui, pastor, Deus me deu até um título assim meio, olha, forte, hein? A mulher estéril, porém do útero profético. Quem se arrisca a dizer quem é essa mulher? Quem? Ana, é isso mesmo. Vamos abrir lá em 1 Samuel. Glória a Deus. Onde é que está o negócio aqui?
1 Samuel, no capítulo de número... É o primeiro capítulo. Capítulo 1, no versículo 9. Vamos ler. Opa, abri errado aqui. Diz assim a palavra do Senhor: depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. Nessa ocasião, o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, com a alma amargurada. A alma de Ana estava como, meus irmãos? Amargurada. Ana orou ao Senhor, chorou muito, e fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se deres atenção à aflição da tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um menino, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e navalha não passará pela cabeça dele. Enquanto ela orava ao Senhor, Eli observava os seus lábios. Como Ana orava em silêncio, seus lábios se moviam, mas não se ouvia sua voz. Por isso Eli pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse: até quando ficarás embriagada? Deixa de beber vinho. Mas Ana respondeu: não, meu senhor, sou uma mulher angustiada, não bebi vinho, nem bebida forte, mas derramei minha alma diante do Senhor. Não pense que tua serva é uma mulher sem valor, porque tenho falado até agora da minha grande ansiedade e aflição. Ele lhe respondeu: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda o pedido que lhes fizeste. E ela disse: que a tua serva encontre graça diante de ti. Então a mulher seguiu o seu caminho e comeu, a sua aparência deixou de ser triste. Vamos lá, versículo 19. Depois disso levantou-se de madrugada, adoraram o Senhor e voltaram para casa, em Ramá. Eucana conheceu a intimidade de Ana, sua mulher, e o Senhor lhe lembrou dela. Assim Ana concebeu no ano devido, teve um filho ao qual chamou Samuel, pois ela dizia: eu o pedi ao Senhor. Vou tentar pular bastante aqui, irmão, senão não vou conseguir falar das outras duas. Ana, ela, além de ter essa questão de que não podia ser mãe, ela também tinha um outro problema, que talvez tornava o problema dela ainda pior. Porque naquela ocasião os cabras podiam ter mais do que uma mulher, e o cabra lá tinha duas, ela e a outra. E aí a outra podia ser mãe, e ela não. E a outra usava essa vantagem para desvalorizar, desfazer dela. E isso era muito ruim para ela, porque era uma humilhação. A outra exibia os filhos, a outra falava coisas. Isso deixava a Ana cada vez mais amargurada, triste, angustiada. Mas Ana, ela tinha um diferencial. Ela era uma mulher de Deus. Ela era uma mulher de oração. E pegando essa questão da Ana, quem sabe talvez alguma de vocês, mulheres, ou nós aqui, todos nós, porque a mensagem é para todos nós, temos em nós alguma esterilidade. No caso de Ana, era uma esterilidade que não podia dar à luz. Mas existem muitas coisas que simbolizam uma esterilidade, ou seja, é algo que não produz, é algo que não nasce, é algo que não cresce, é algo que não acontece. Quem sabe algum de nós sofremos há muito tempo, talvez calado, talvez alguém já deve ter notado você em algum momento lá na sua casa, ou aqui na igreja, ou em qualquer outro lugar, orando e clamando ao Senhor. Claro que ninguém pensou que você estava chapado, bem louco, embriagada, mas talvez olhou para você e falou: o que está acontecendo? O que será que está acontecendo? Porque isso lhe fere, isso lhe machuca. Mas o mesmo Deus que sarou a esterilidade daquela mulher e fez com que ela tivesse um filho, não um filho comum, um filho qualquer, um filho profeta. Deus pode fazer isso com nós também, com você também. Mas olha só, mediante a isso, pastor Ronaldo, a essa situação de não poder ser mãe e ainda ser tirada pela outra, ela em momento algum deixou de recorrer a quem realmente poderia resolver o seu problema, que era Deus. O problema da gente é que às vezes nós recorremos a recursos errados, a pessoas erradas, a lugares errados.
E quando nós procuramos a recursos errados, pessoas erradas, lugares errados, o tempo vai passando e aquilo que nós almejamos, que queremos tanto, vai se deixando de lado, vai passando o tempo e aí vai chegar uma hora que talvez você vá até desistir daquilo. Porque passou tanto tempo, não aconteceu, você já vai até acreditar que você nasceu para não ser aquilo, para não ter aquilo, para não viver aquilo. Mas a última palavra quem dá é Deus. E se você se recorrer a Ele, se prostrar a Ele, aquilo que é estéril na sua vida hoje, eu quero ser um profeta de Deus aqui para a sua vida, passará a ser algo vivo, uma realidade. Passará a tornar uma realidade na sua vida. Mas vamos tomar o exemplo de Ana, orar, clamar, buscar. Apesar do que ela tinha, era algo que lhe deixava amargurada. Mas mesmo assim, ela orou. Muitos de nós reclamaríamos, murmuraríamos, saímos da presença do Senhor. Deus não quer saber de mim, Deus é... Não. Vamos usar termos como exemplo para as nossas vidas. O que Ana fez. Orar ao Senhor. Orar sempre será a saída para todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Vamos falar agora. Eu vou ter que deixar uma mulher de lado aqui. Outra oportunidade. Eu falo sobre ela. Eu quero concluir falando sobre a mulher do fluxo de sangue. Mas eu quero aproveitar a minha oportunidade aqui, irmãos, e com a permissão do pastor, e falar um pouco de algo que aconteceu comigo, que eu sou recém-chegado na igreja, e é importante que os irmãos saibam. Falando de mulher ainda. Uma mulher um certo dia olhou para mim e disse assim que... E tem até um simbolismo, pastor, um motivo de eu estar de terninho e gravata assim. Eu já sei que aqui não pode ser livre, entendeu? Eu queria hoje estar bem de boinha, mas eu decidi dar um tapa na cara do capeta. Porque ele falou que essa minha postura, essa minha posição, esse meu cargo, eu não teria mais. O diabo, ele armou uma cilada contra mim, dizendo que ele ia me derrubar, que ele ia tirar o meu ministério, que eu ia voltar, que eu ia voltar a ser o que era antes. Eu, muitos anos atrás, fui um alcoólatra, fui um dançador de axé, de forró, tinha brinco nas orelhas, cabelo amarelo, parecendo a lacraia. Mas Jesus me transformou. Agora, eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus, lembra da parte que eu falei sobre promessa? Que Deus, ele não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Que se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. E rapidamente aqui, para que eu não passe do horário, irmãos, desde muito cedo eu sirvo ao Senhor, desde os meus 16 anos de idade, quando eu me batizei na igreja. E dali para frente, eu segui ao Senhor. E eu trilhei planos, sonhos, projetos na minha vida. De ser um servo de Deus, de ser um servo do Senhor, de construir uma família, de buscar a Deus. E isso foi o que eu fiz. E chega um determinado tempo da minha vida, onde eu, sendo um pastor de uma congregação, eu dirigindo uma igreja, um ministério, aquela que era para ser a minha adjuntora, a minha parceira, a minha ajudadora, decidiu sair dos trilhos, sair do caminho. Lembra da parte da influência? Influenciada por alguém. Influenciada por alguém que estava mal intencionado. Alguém que estava completamente assim como aquela serpente, dominada pelo mal. E aí agora, aquele que tinha um ministério, que tinha uma promessa sobre si, estava agora chorando aos cantos. Aquele que tinha um projeto muito lindo, com almas, com vidas, estava disposto a enterrar tudo isso. Eu cheguei a um determinado tempo da minha vida, que eu estava entrando em contato com alguns pastores conhecidos que tinham casa de recuperação. Porque o meu projeto era, sabe fazer o quê? Pastor, o senhor não quer um monitor aí para ajudar a obra aí com vocês? E claro que um pastor de uma casa de recuperação vai querer um ajudador. Um pastor ainda, ele vai me usar para tocar, para ensinar os meninos, para jogar bola, para tudo. E o meu projeto era esse. Ir para um lugar isolado,
Porque aquilo que eu estava passando, eu não achava que aquilo era certo, que eu não merecia aquilo. Justamente eu, um homem que servia ao Senhor com intensidade, que buscava ao Senhor, que doava a minha vida por almas, que abri mão de muitas coisas, valores importantes para mim, para favorecer aquela que estava ao meu lado. E agora, por uma influência do mal, a mesma me troca por outra. E eu, na posição de um pastor, como é que eu faço agora? Como é que eu chego nas pessoas e falo que eu não tenho, me separei, sou solteiro? Como é que explica isso? Como é que faz isso? De um caso que foi abafado no ministério, que ninguém podia saber. Eu cheguei a um período em onde eu pensei que acho que Deus não quer saber de mim. Eu não sei, eu acho que as coisas que eu fiz quando eu era moleque, jovem, as bebedices, as loucuras, as palhaçadas, Deus deve estar cobrando agora de mim. Mas Deus, Ele sempre vai usar alguém para socorrer aquele que está caído, aquele que está perdido. E eu louvo a Deus por esse lugar, porque no período em que eu estava, sei lá, eu não sei nem dizer como é que eu estava, uma situação muito complicada, muito difícil. Eu chego dentro da casa da minha mãe, e aí, filho, você é um pastor, sempre aconselhou as pessoas, sempre cuidou de pessoas, sempre aconselhou casais, e agora, filho, o que aconteceu? E eu não sabia nem como dizer isso para minha mãe, eu não sabia nem como dizer isso para os meus irmãos, eu não sabia nem como reagir a essa situação. Tive que continuar no altar, pregando, e aonde os irmãos me perguntavam, pastor, como é que está fulano de tal? E eu tinha que ir ali contar uma história, para não sujar a imagem de ninguém, para não escandalizar. Mas ainda bem que Deus não desiste de nós. Ainda bem que os planos do Senhor sempre permanecerão de pé para as nossas vidas. E Deus é maravilhoso. Eu só tenho que agradecer a Deus. Porque apesar de eu ter passado tanto apuro, tanto sofrimento, tanta luta, e uma situação muito complicada que eu não podia compartilhar com ninguém, não podia falar para ninguém, eu tinha que chorar sozinho. Eu tinha que sofrer sozinho. E aí eu me ajoelhava no meu quarto e orava e chorava, colocava até um travesseiro na boca para os vizinhos não ouvir o grito, porque senão ia pensar que era briga, ia pensar que era alguma coisa. Eu não sou Ana, eu não tenho útero, mas eu acho que eu estava ali amargurado igualmente a ela. Mas Deus é maravilhoso, Deus sempre tem o melhor para nós. Deus sempre tem o melhor para nós. Então, uma mulher foi usada para tentar me derrubar, mas uma mulher está sendo usada para me levantar. Eu queria que vocês aplaudissem o Senhor pela vida da irmã Fernanda. A glória é de Deus, viu, queridos? A glória é de Deus. Mas eu peço desculpa, pastor, se por um acaso eu deveria concluir a mensagem ainda falando da Bíblia. A Bíblia, ela é rica, ela é maravilhosa, ela é poderosa. Mas eu acho que Deus, ele trabalha da seguinte forma. Ele age em nós, através da sua palavra, e depois através de nós. E eu conto esse testemunho hoje, não para dizer, eu sou o cara, eu superei, não, eu não sou nada. Porque no momento em que eu estava passando por tudo isso, pessoas muito próximas chegou em mim e falou assim, olha, se fosse eu não aguentaria. Se fosse eu, não aguentaria. Conversei com outras pessoas, até chegaram a falar assim, se fosse eu tinha matado. Não é desse jeito. E uma coisa eu aprendi com tudo isso. Além de muitas coisas, Deus sempre tem o melhor para nós. E aquilo que Tiago diz, que perseverar em meio às tribulações, em meio às aflições, nos dá a coroa da vida, isso é muito verdadeiro, queridos. Olha, eu não desviei não, viu? Apesar de estar passando por tudo isso, meu capengando, cheguei a assistir um culto numa denominação que termina com amor, Deus é amor,
Cheguei a assistir um culto numa outra denominação assim, e fui indo, eu falei, eu preciso me encontrar, eu preciso achar alguma coisa. Aí, eu indo procurar o irmão Ervaldo para ele tocar comigo na Marcha para Jesus, eu falei, quer saber de uma? Eu vou tirar lá do fundo do baú todos os meus sonhos que eu já tinha esquecido. E um dos primeiros é louvar o Senhor, cantar as músicas que Deus me deu. Fui atrás do irmão Ervaldo, vamos tocar na Marcha para Jesus? Vamos sim, abençoado, bora. Mas deixa eu te falar uma coisa, vamos na minha igreja, eu estou na igreja tal. Você saiu? Vamos lá. Quando eu cheguei, quando eu comecei a subir a escada, os irmãos estavam passando o som. Eu falei, meu Deus, que lugar é esse? E Deus faz essas coisas. Deus faz essas coisas. Para alguém que estava desacreditado de si mesmo. Eu queria me internar numa casa de recuperação, pastor. Ser tratado como um interno. Comer pouquinho, limitadamente, ter que ir para a roça, cavar, mas para ninguém saber da minha vergonha, porque naquela ocasião, para mim, aquilo era muito vergonhoso. Logo eu, poxa vida, sempre fui uma boa pessoa, sempre fui um bom parceiro, sempre fiz de tudo, e passar por uma situação dessa. Mas Deus é maravilhoso, porque há um texto, eu sei que não se enquadra com isso, mas nós podemos adaptar também, que diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E eu não tenho dúvida de que o que eu estou vivendo hoje é muito melhor do que eu vivi antes. Para a glória de Deus. Amém? Se coloque sobre os seus pés, por favor. Aleluias. Glória a Deus.